Olá pessoal, neste vídeo abordaremos a Lei Estadual Maranhense número 9.664 de 2012, que trata sobre o plano de carreiras do Estado do Maranhão na área do Poder Executivo. Dentre elas está a carreira de gestão de trânsito, que é a carreira onde se encontram os cargos de analista e de assistente de trânsito, que tem vagas abertas neste concurso do Detran do Maranhão de 2017 e 2018. Vamos começar a análise dessa legislação. Esta lei possui 49 artigos e vamos dar uma maior ênfase nos principais artigos que podem ser cobrados na sua prova, né? Além desses artigos, tem um monte de anexos. Então não convém ver todos, vamos ver apenas aqueles que interessam para o nosso concurso. Então, no artigo 2º, a lei apresenta algumas definições e que possivelmente pode ser cobrado na sua prova. Então, vamos fazer a leitura e o comentário devido para cada definição. No inciso 1, temos o que é o quadro de pessoal. É o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão, né? Todos aqueles que trabalham no órgão, trabalham no Detran, fazem parte do quadro de pessoal do Detran. Não é apenas vocês que estão entrando agora e os que já estavam lá como efetivos, mas também todos aqueles que fazem parte de cargo comissionado também faz parte do quadro de pessoal do Detran. No inciso 2 temos o conceito de cargo público. Na Lei 6.107 de 94, que trata sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado do Maranhão no âmbito civil, também tem esse conceito. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, com as características essenciais de criação por lei. Denominação própria, tem um nome determinado para aquele cargo, tem um número certo de vagas, pagamento pelos cofres públicos e provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, o cargo comissionado também é um cargo público. Não esqueçam ele na hora da prova, tá? Se a prova trouxer apenas de caráter efetivo, vai estar errado. 3. Classe. O que é uma classe? A classe é o conjunto de referências dos cargos públicos hierarquizados que representam as perspectivas de desenvolvimento funcional. Mais à frente veremos como é que esse desenvolvimento funcional vai ocorrer, tá? Mas a pessoa vai ter o desenvolvimento na carreira, passando por referências, já vamos ver o que é uma referência, e as referências estão contidas dentro de uma classe. Verificaremos isso mais à frente. Conceito de referência no inciso 4 do artigo 2º. É o nível integrante da faixa de vencimento ou subsídio fixado para a classe e atribuído ao ocupante do cargo em decorrência do seu progresso salarial. Então, saindo de uma referência para outra, teremos um desenvolvimento funcional e teremos um aumento salarial. Mais à frente, confirmaremos que isto é uma progressão. Passando de uma classe para outra, teremos uma promoção. No inciso 5, temos o que é carreira segundo esta lei. Carreira é o conjunto de cargos públicos estruturados em classes agrupadas de acordo com a natureza das atividades e grau de escolaridade. A carreira do Detran, nós temos duas carreiras, a carreira de atividade de trânsito e a carreira de atividade auxiliar de trânsito. A primeira para os analistas e a segunda para os assistentes, também confirmaremos mais à frente. Inciso 6 do artigo 2º, temos o que é grupo. Um grupo ele é composto por um ou mais subgrupos organizados em carreiras, integradas por cargos de provimento efetivo, dispostas de acordo com a natureza e complexidade das atribuições que abrangem várias atividades. Percebam que aqui só temos grupos de cargos efetivos, não temos grupos de cargos comissionados, né? Então, o grupo é um conjunto de subgrupo ou mais de subgrupos. O que é subgrupo, então? No inciso 7 tem o que é subgrupo, é o conjunto de carreiras agrupadas segundo a correlação e afinidades entre as atividades de cada carreira, natureza do trabalho ou o grau de conhecimento necessário ao exercício das respectivas atribuições. E por fim temos o que é enquadramento no inciso 8.
é o posicionamento dos atuais servidores nas tabelas de correlação prevista nesta lei, respeitadas as respectivas atribuições e requisitos de formação profissional quando do ingresso. Então, esse aí é a situação daquelas pessoas que já estavam no DETRAN em cargos efetivos, com nomenclaturas diferentes, e quando vieram para integrar este plano geral de carreiras, vieram através de um enquadramento no novo plano, e não igual a vocês que vão entrar agora por ingresso. A gente verá isso mais à frente também. Tá? Estes são os conceitos gerais desta lei, que o artigo 2º apresenta. Vamos aqui fazer apenas um resumo, né? O grupo, dentro de um grupo nós temos um ou mais subgrupos. O subgrupo é organizado em carreiras que têm afinidade, no nosso caso temas de atividade de trânsito e atividade auxiliar de trânsito. Dentro da carreira nós temos os cargos, a carreira de atividade de trânsito, nós temos o cargo de analista de trânsito. Dentro da carreira de atividade auxiliar de trânsito, nós temos os assistentes de trânsito. Seja no cargo de analista, seja no cargo de assistente, nós teremos classes e referências. Veremos mais à frente estas classes e estas referências. Classes nós temos A, B, C e especial. E referências nós temos de 1 a 11. Tá bom? Passando, entramos no artigo 3º, aquele confirmo, que é um quadro de pessoal. O quadro de pessoal é formado por cargos públicos de provimento efetivo e em comissão. No artigo 4º temos as funções gratificadas, ratificando o que a Constituição determina, deve ser exercida apenas por efetivo. Vai ser uma vantagem acessória para aqueles que têm cargo público efetivo. No artigo 5º desta lei, ela dispõe o que é conceituado uma estrutura do plano. O plano apresentado tem como estrutura grupos, subgrupos, carreiras e seus cargos e, respectivamente, os vencimentos ou subsídios desses cargos que serão ocupados por servidores, né? Aqui eu peguei apenas um resumo dos artigos 6º e 7º e apresentei a vocês quais são os grupos que este plano apresenta. Temos o grupo de administração geral, estratégico, segurança, educação e consultoria e representação judicial. Vejam que os grupos podem ter mais de um subgrupo, como no primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou também um grupo pode ter apenas um subgrupo, apenas, não tem problema, como é o caso do último, na consultoria e representação judicial. O grupo do DETRAN de vocês é aquele que está no grupo estratégico, sendo como subgrupo a gestão de trânsito, que é o que vocês vão compor quando entrarem e forem aprovados nesse concurso. Dentro do subgrupo gestão de trânsito, nós temos as carreiras de atividade de trânsito para os analistas e atividade auxiliar de trânsito para os assistentes. Seja qual for a carreira, nós temos aqui as classes A, B, C e especial. As referências, na referência 1, 2 e 3, compõem a classe A. A referência 4, 5 e 6 compõem a classe B. A referência 7, 8 e 9 compõem a classe C. E as referências 10 e 11 compõem a classe especial. Então percebam que as classes, ou elas podem ter 3 referências ou 2 referências. A prova pode trazer para você que todas as classes deste plano de carreira apresentado pela Lei 9664 possuem sempre 3 referências e essa alternativa vai estar errada, tá bom? Mais à frente veremos a tabela de salário de vocês para dizer quais são as remunerações para cada referência dessa aí e quanto que aumenta, tá bom? Aqui uma das partes mais importantes dessa legislação que eu considero e que pode ser cobrada na sua prova. Ela trata no artigo 11, a partir do artigo 11, as fases da carreira. A carreira do serviço público no âmbito estadual, no âmbito do executivo, que inclui vocês, do âmbito do DETRAN, na área do grupo estratégico e subgrupo gestão de trânsito, vocês vão entrar por concurso público, e isso vai ser um ingresso, ou aqueles que já estavam antes do plano existir, antes de 2012, e que aderiram ao plano, vão ser enquadrados no plano, certo?
Uma vez que foi enquadrado os que já estavam, ou vocês que vão ingressar, agora teremos as progressões, que é a mudança de referência, de uma referência para outra, dentro da mesma classe, ou teremos uma promoção, que é a mudança da última referência de uma classe para a primeira referência da classe subsequente, tá? Vamos analisar cada ponto, que aqui tem muito detalhe e eu não quero que você peque neste ponto. O artigo 12 apresenta como que a pessoa vai ingressar num dos cargos que estão aqui nesse plano geral. O concurso público, destinado a aferir a qualificação profissional exigida para o ingresso nas carreiras de que trata esta lei, será de caráter eliminatório e classificatório, de provas ou de provas e títulos, conforme disposto no edital. Então, todo concurso público destes cargos que estão neste plano será de caráter eliminatório e classificatório. Não é apenas eliminatório e nem apenas classificatório. Tem que ser os dois. Além disso, temos as provas. Ou teremos apenas provas, ou teremos provas e títulos. Nunca teremos somente títulos. Se a prova disser que todos os cargos que estão neste plano têm ingresso apenas ou sempre por provas e títulos, também essa alternativa estaria errada, tá? Pode ser só provas, mas também pode ser provas e títulos. Se eu disser que é somente provas e títulos, vai estar errado, porque posso ter apenas provas. E se eu disser que é só títulos, vai estar errado, que nenhuma situação pode ser só de títulos nestes cargos que estão aqui neste plano. Parágrafo único dispõe que o concurso poderá ter como segunda etapa um curso de formação de caráter eliminatório, de caráter classificatório ou ainda de caráter eliminatório e classificatório. No caso de vocês, não tem esse curso de formação, né? Mas outros cargos dentro do plano poderão ter. Vamos para o artigo 16. O ingresso nos cargos públicos de provimento efetivo das carreiras constantes desta lei dar-se-á nas classes e referências iniciais do respectivo cargo, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então vamos ao caso de vocês. Vocês entrarão na carreira ou de atividade de trânsito ou na carreira de atividade auxiliar de trânsito. Primeiro vão ser os analistas, o segundo e depois os assistentes. Seja um, seja outro, entrarão na classe A, referência 1, sempre, tá? E a prova de vocês, o concurso que vocês vão fazer agora é apenas de provas, né? Não tem provas e títulos. Uma vez ingressado no cargo público por concurso público, vocês estarão sujeitos à progressão ou promoção, ou seja, o desenvolvimento da carreira de vocês ocorrerá ou por progressão ou por promoção. O artigo 19 diz o que é uma progressão. A progressão é a evolução do servidor dentro da tabela remuneratória no mesmo cargo dentro da mesma classe, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo e a qualificação profissional. Então nós teremos dois tipos de progressão, ou por tempo de exercício ou por qualificação profissional. Lembrando que progressão você vai se movimentar dentro da mesma classe, passando de uma referência para outra. No exemplo, por exemplo, vocês vão entrar na classe A, referência 1, vão passar para a referência 2 ainda dentro da classe A, né? Tá? E como que vai ser essa progressão por tempo de exercício? No artigo 20 temos essa disposição. Para fazer jus, para ter direito a essa progressão por tempo de exercício no cargo, o servidor público deverá cumulativamente, primeiro, ter cumprido o estágio probatório, segundo, ter cumprido o interstício mínimo de 2 anos de efetivo exercício na referência de vencimento ou subsídio em que se encontra, e 3, estar no efetivo exercício do seu cargo. Tá? Cumprir esses requisitos, você pode progredir, sair da referência 1 para a referência 2 e também da referência 2 para a referência 3 dentro da classe A, né? Depois, dentro da classe B, você vai passar da referência 4 para 5 e da 5 para 6. Tá? Artigo 21, ainda sobre a progressão por tempo de exercício, dispõe que ela observará a data do ingresso do servidor no cargo público que ocupa e será efetuada independentemente de requerimento. Uma vez que você ingressar
Saiu o resultado do concurso em junho para julho e foi homologado nesse intervalo, um pouco depois, e você foi nomeado, por exemplo, dia 1º de agosto, você tem um lapso temporal para entrar, tomar posse, apresentar a documentação, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, se você pedir dentro dos primeiros 30 dias. Tendo tomado posse, você tem mais 30 dias para entrar em exercício e da data do seu efetivo exercício vai começar a contar essa sua progressão por tempo de exercício, certo? Artigo 22, a progressão por qualificação profissional agora. Ela dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor de diploma de curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que ocupa e desde que não constituam requisito para o ingresso no cargo, conforme dispuser o regulamento. Muita atenção. Professor, eu tenho um nível superior, mas estou fazendo para nível médio. Eu vou ter direito a essa qualificação profissional? Não, porque sua graduação foi anteriormente ao ingresso no cargo, né? Professor, eu tenho graduação, vou fazer para analista, só que eu também tenho pós-graduação já antes mesmo de estar no cargo. Mesma coisa, não vai ter essa progressão por qualificação como seria se você tivesse a pós-graduação apenas após o ingresso. Então, se você está fazendo para o cargo de assistente e ainda está cursando o nível superior e a sua conclusão acontecer após o seu início, após você entrar no cargo, após o seu ingresso, você vai poder usufruir, ter direito a essa progressão por qualificação profissional, porque sua graduação aconteceu posteriormente ao seu ingresso, né? Então, muita atenção neste ponto. Mesmo que você tenha, só pode ter direito se essa conclusão acontecer após o seu ingresso. Dentro ainda do artigo 22 tem algumas disposições importantíssimas. Parágrafo 1º principalmente. A progressão de que trata o caput deste artigo, o que vimos agora há pouco, poderá ser conquistada pelo servidor desde que cumprido o interstício, um intervalo de tempo estabelecido para a progressão por tempo de exercício no cargo, tem que ter cumprido os requisitos de 2 anos, podendo ser concedidas até 2 referências vencimentais. Olha que interessante. Você vai passar do A1 direto para o A3. Vai aumentar o seu salário, Então, você vai pular o A2, a classe A, dentro da mesma classe A, mas vai sair do 1 para o 2. Neste caso da progressão por qualificação profissional, você vai passar do 1 direto para o 3. É bom, não é não? Então, você vai passar até 2 referências vencimentais imediatamente superiores a que você se encontra, independente da classe, dentro do mesmo cargo, conforme critérios a serem definidos em regulamento. Independentemente de classe, professor. O que é isso? Eu vou sair do A2 para o B4. Professor, mas isso não seria uma promoção? Promoção não é isso. Promoção a gente já vai ver que eu tenho que estar no A3 para poder entrar no B4. Aqui eles estão me garantindo que independe de classe. Então eu vou sair do A2 direto para a segunda referência seguinte. Então eu pulo o 3, como a classe A vai até a referência 3, eu acabo a classe A, começo a classe B. Tá bom? Parágrafo 2º. Após a opção disciplinada no artigo 36, que eram as pessoas que estavam antes e foram enquadradas no plano, a primeira progressão por qualificação profissional ocorrerá quando preenchidos os requisitos deste artigo. Então, a pessoa que estava no cargo antes e foi enquadrada, entrou para o plano agora, agora não, em 2012, ela só vai ter direito a essa qualificação profissional, essa progressão, se cumprir os requisitos após o reenquadramento dela no plano, o enquadramento dela no plano, tá bom? Artigo 24. O servidor que tenha preenchido cumulativamente os critérios para a progressão por tempo de exercício no cargo e por qualificação profissional, ou seja, cumpriu todos os estágios probatórios, está em efetivo exercício e passou 2 anos de exercício, ele deverá
e conseguiu concluir uma graduação, uma pós ou um curso correlato após o ingresso no cargo, ele deverá manifestar expressamente por requerimento a opção da progressão por qualificação profissional, no prazo de até 60 dias anteriores à data em que completa o interstício mínimo para a progressão por tempo de exercício no cargo. Olha que interessante. Professor, eu ouvi agora há pouco com o senhor que para ter direito à progressão por tempo de exercício eu não preciso requerer. É automático, isso mesmo. Agora, para ter direito à progressão por qualificação profissional, eu preciso me manifestar até 60 dias antes de acabar aquele meu interstício mínimo. Se minha progressão é de 2 anos, eu tenho que, antes de finalizar esses 2 anos, antes mesmo de chegar os últimos 60 dias desses 2 anos, eu tenho que requerer. E se eu não requerer, professor? O parágrafo único determina: implicará na efetivação da progressão por tempo de exercício no cargo a não manifestação do servidor conforme determinado no caput deste artigo. Se você não fez o requerimento nos 60 dias anteriores ao término do interstício, você vai progredir apenas para a próxima referência. Sairá do A1 para o A2. Não vai pular do A1 para o A3. Tá? Artigo 25. A primeira progressão por tempo de exercício no cargo ocorrerá após 2 anos do enquadramento do servidor neste plano geral de carreiras do Executivo, quando preenchidos os requisitos do artigo 20. Então, aquela pessoa que foi enquadrada, ela tem que passar o interstício mínimo de 2 anos para poder conseguir a primeira progressão por tempo de exercício. 26. O artigo 26 apresenta agora o conceito de promoção. Vimos anteriormente que progressão, eu estou dentro da mesma classe e vou para a referência seguinte dentro da mesma classe ainda. Já a promoção, ela é a elevação do servidor de uma classe para outra, passando da última referência da classe em que se encontra para a referência inicial da classe imediatamente superior àquela que pertence dentro da mesma carreira. Muita atenção. Eu estou no A3. Quando eu for para o B4, isso vai ser chamado de promoção. Eu estou no B6. Quando eu for para o C7, isso vai ser chamado de promoção. Eu estou no C9, quando eu for para a classe especial na referência 10, isso também vai ser chamado de promoção. Cheguei na classe especial, referência 11 depois, por progressão, né? Saí do 10 para o 11 foi progressão. Quando eu chegar na final, eu não tenho como mais me desenvolver na carreira. Minha carreira acaba ali. Por exemplo, o assistente chegou na classe especial, referência 11, ele não pode pular para a primeira classe e primeira referência do analista, por exemplo. Ele só pode acessar o cargo de analista através de concurso. Tá bom? Vamos ver como é que se desenvolve a promoção. Artigo 27. A efetivação das promoções ocorrerá sempre que o servidor cumprir cumulativamente 3 anos na última referência da classe em que se encontra. Já para a progressão é 2 anos, lembram? Inciso 2. Ter obtido nas últimas 3 avaliações desempenho satisfatório nos termos definidos em regulamento próprio. Como é que vai ser esse regulamento, professor? Não interessa para a gente, porque não está aqui no concurso. Não está aqui nessa lei para cobrar da gente. Quando você entrar, você se informa lá com o RH. Mas você tem que saber que nas últimas 3 avaliações, você tem que ter um desempenho satisfatório. E também tem que estar em efetivo exercício para poder ser promovido, né? Artigo 28 dispõe que vai perder o direito de progredir ou de promover, seja a progressão por qualificação profissional ou por tempo de exercício, e também a promoção, o servidor que no período aquisitivo, naquele período de 2 anos para progressão e no período de 3 anos para promoção, o servidor que se afastar das funções específicas do seu cargo, exceto aqueles casos em que a Lei 6.107, que é a lei do servidor do Estado, determina que ele pode se afastar, mas vai ser computado como tempo de serviço dele. Isso não vai ter problema. Também vai perder esse direito quando o servidor for condenado por sentença transitada em julgado ou punido disciplinarmente enquanto durar seus efeitos. Além também de suspensão disciplinar, se ele sofrer suspensão, se ele tirar licença sem vencimento e ainda, grave essa última, se ele tiver mais de 5 faltas injustificadas. Se forem faltas justificadas, não tem problema, pode progredir
ou promover. Parágrafo único. Interrompido o exercício, a contagem do interstício começará a correr a partir da cessão dos impedimentos elencados neste artigo. Então, se teve a interrupção, perdi o direito de progredir ou de promover por uma dessas situações aqui. Quando afastar o motivo que eu perdi esse direito, por exemplo, tive a suspensão disciplinar, acabou minha suspensão disciplinar, volta a correr o prazo. A contagem do interstício começará a correr. A meu entendimento, vai começar os 2 anos de novo para a progressão e os 3 anos de novo para a promoção. Tá? Artigo 30 dispõe que é vedado ao servidor em um mesmo ano o desenvolvimento da carreira mediante promoção e progressão. Não posso promover e progredir ao mesmo tempo. E também não posso progredir por qualificação profissional e também por progressão por tempo de exercício no cargo. Eu vou escolher a melhor, que no caso vai ser a qualificação profissional, né? Para finalizar os principais pontos desta lei, vamos tratar da avaliação de desempenho, rapidamente, e das últimas disposições acerca do enquadramento, a nomenclatura anterior, como é que ficou a nova. O artigo 31 dispõe que a regulamentação dessa avaliação de desempenho deverá ser elaborada observada a natureza das atividades das carreiras de cada subgrupo e definirá, entre outros aspectos, os seguintes: legitimidade e transparência do processo de avaliação, periodicidade, contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou serviço, comportamento observável do servidor, direito de manifestação às instâncias recursais e também conhecimento pelo servidor dos instrumentos de avaliação dos seus resultados. O artigo 32 traz situação interessante. Os efeitos financeiros decorrentes da progressão por qualificação profissional e da promoção dar-se-ão a partir da publicação do respectivo ato no Diário Oficial do Estado. Faltou qual, professor? A progressão por tempo de serviço. Lembram que ela é automática? Então eu não preciso esperar os efeitos financeiros dessa minha progressão por tempo de serviço, aguardar a publicação do Diário Oficial do Estado. Já para a minha progressão por qualificação profissional e também para a minha promoção, quando eu saio da última referência de uma classe e entro na primeira referência da classe posterior, eu preciso, para receber o dinheiro que eu vou ter direito, eu preciso aguardar a publicação do Diário Oficial para começar a ter os efeitos financeiros que decorrerem dessa progressão por qualificação ou promoção. Artigo 33. Tá, professor, eu estou nas referências, eu passo para outra, aumenta quanto no meu salário? Antes tinha uma gradação até 2014, 2015, já passou disso, então sedimentou deste ponto. As tabelas de vencimento base e dos subsídios dos cargos integrantes deste plano geral são escalonados no percentual de 3% entre referências e 6% entre classes. Então, se eu estou progredindo, eu terei um aumento de 3%. Se eu estou sendo promovido, eu terei um aumento de 6%. Todos os cargos, professor, que estão nesta lei, têm esse percentual de aumento na progressão e na promoção? Não. O parágrafo único deste artigo excetua esse disposto neste caput, dizendo que os cargos de subgrupos de que trata o parágrafo único do artigo 7º desta lei podem ter a disposição em leis específicas prevendo outro percentual. Artigo 35. Os valores do vencimento base e dos subsídios dos cargos de provimento efetivo integrantes deste plano geral são fixados nos anexos 4 e 4A desta lei. Então vai vir um monte de anexos com a relação de todos os vencimentos e o escalonamento, né, a mudança de referência e de classes, quanto que vai aumentando. E aí tem todos os cargos. O de vocês, o de analista e o de assistente também está incluso nesses anexos. Quando da implantação do plano em 2012, havia uma situação anterior e passou-se a chamar uma situação atual, mudando a nomenclatura. São enquadrados nas carreiras de subgrupos deste plano geral os cargos efetivos das carreiras que integram os diversos grupos ocupacionais do Poder Executivo, de acordo com a tabela de correlação constante no anexo 5. Vejam a situação do Detran. Antes, tinha o grupo ocupacional e agora passou a ter um grupo e um subgrupo. O grupo ocupacional anterior era o grupo de gestão de atividades de trânsito.
Atualmente, nós temos o grupo estratégico, como já frisei no início, e dentro do grupo estratégico, dentre outros subgrupos, temos o subgrupo de gestão de trânsito. O parágrafo 1º dispõe sobre a nomenclatura das carreiras. Os cargos de que trata o caput deste artigo são enquadrados nas carreiras deste plano geral, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de correlação de carreiras e na tabela de correlação de referências constantes nos anexos. Eu não vou trazer os anexos. Em resumo, apresento apenas do DETRAN. A situação anterior, a gente tinha uma única carreira, que era de atividade de trânsito. Atualmente, nós temos duas carreiras, atividade de trânsito e atividade auxiliar de trânsito. A nomenclatura dos cargos não alterou. Então, para a atividade de trânsito, nós temos os analistas e para a atividade auxiliar de trânsito, nós temos os assistentes. Aqui apresento para vocês a tabela de salarial do cargo de vocês. A primeira classe e referência vocês já sabiam porque está no edital, né? 4.400 para os integrantes das carreiras de atividade de trânsito, que são os analistas, e 1.400 para os integrantes das atividades auxiliar de trânsito, que são os assistentes. À medida que você pular dentro da mesma classe, de uma referência para outra, vai aumentando 3%, mas tem que aguardar o período de 2 anos, né? Quando terminar a classe A, está na referência 3, vai passar para a referência 4 na classe B, aí eu vou ser promovido e o lapso temporal já não é 2 anos, é 3 anos. E assim sucessivamente, na classe B para a classe C, da classe C para a classe especial, tá? Tentem memorizar e entender como é que faz essa mudança de referência, depois mudança de classe, os percentuais e o lapso temporal. Neste último slide apresento um resumo do que esta lei apresenta para o DETRAN. Dentro do DETRAN nós temos o grupo estratégico. O DETRAN faz parte do grupo estratégico do Poder Executivo. Dentro do grupo estratégico, dentre os outros subgrupos, temos o subgrupo de gestão de trânsito, que tem as carreiras de atividades de trânsito e atividades auxiliares de trânsito. Os cargos que compõem a carreira de atividades de trânsito são os analistas de trânsito e aqueles que compõem as atividades auxiliares de trânsito são os assistentes de trânsito. Seja qual cargo for, eles terão as classes A, B, C e especial, sendo que as 3 primeiras classes terão 3 referências e a última classe terá 2 referências apenas, certo? Finalizando o conteúdo, vamos analisar as questões que o concurso anterior apresentou desta legislação. Vocês verão que são apenas 3 questões, né? Caiu 2 para assistente e 1 para analista. E são questões bem diretas, gente, bem diretas mesmo. Acredito que nesse concurso também do DETRAN, agora de 2017, 2018, também cai algo nesse tipo. Vamos lá. Primeira questão foi para o cargo de assistente. De acordo com o disposto no Plano Geral de Carreiras e Cargos, Lei nº 9664 de 2012, constituem fases da carreira. Letra A, o ingresso, a progressão e a promoção. Essa é a alternativa a ser marcada. Lembram? Para entrar no plano, eu entro através do ingresso, salvo aqueles que já estavam antes no órgão, quando do plano aderiram e foram enquadrados no plano. Mas de 2012 para cá, para entrar no plano somente por ingresso. Uma vez ingressado no plano, eu vou progredir, mudando de uma referência para outra dentro da mesma classe, ou vou ser promovido, mudando da última referência de uma classe para a referência posterior da classe seguinte, né? Dentro da classe seguinte, a primeira referência dela, tá bom? Os outros não estão todos errados, né? Concurso, treinamentos, promoção estaria certo. Curso de formação, treinamentos, progressão, ascensão. Ascensão antes, gente, era forma de vacância e forma de provimento. Hoje não é mais, tá? Progressão e remoção. Remoção nem é forma de vacância nem de provimento, é apenas uma movimentação do servidor. Remoção, progressão e promoção. Então a letra a ser marcada nesta primeira questão é a letra A, de aprovado no concurso, né? Também no cargo de assistente caiu mais uma questão sobre esta lei. Vejam. Conforme o Plano Geral de Carreiras e Cargos,
Lei número 9664 de 2012, um grupo é composto por um ou mais subgrupos organizados em carreiras, integradas por cargos de provimento efetivo, dispostas de acordo com a natureza e complexidade das atribuições. De acordo com a mencionada lei, assinale a alternativa que indica o grupo estrutural ao qual o subgrupo Gestão de Trânsito está vinculado. Moleza. Falei isso várias vezes nesse vídeo. O grupo que este subgrupo está vinculado é o grupo estratégico. Vejam que todas as outras alternativas são grupos que estão no plano, mas não é o grupo que o subgrupo Gestão de Trânsito está vinculado. Então a letra a ser marcada nesta questão 2 é a letra B de bola. Questão 3 agora do cargo de analista do concurso passado. Em conformidade com a Lei número 9664 de 2012, assinale a alternativa que não impedirá o servidor de obter a progressão por qualificação profissional durante o período aquisitivo. Letra A. Condenação por sentença transitada em julgado ou punição disciplinar enquanto durar seus efeitos. Isso aí, se acontecer, ele vai perder o direito, de progredir, de ser promovido. B. Suspensão disciplinar também. C. Gozo de férias. Não, se ele sair de férias, ele não vai perder o direito. É um afastamento legal que tem o servidor direito a sair e usufruir aquele período das férias sem perder o direito a ser promovido ou ser progredido. Tá bom? Letra D. Licença sem vencimento. Se é sem vencimento, não está em exercício. E tiver mais de 5 faltas injustificadas, certinho. Então a letra C é a letra a ser marcada nessa questão 3. Para finalizar, elaborei uma questão abordando também esse ponto de fases da carreira. Vejam, acerca das fases da carreira, na forma da Lei Estadual 9664 de 2012, analise os itens abaixo. Primeiro, o ingresso nos cargos públicos de provimento efetivo das carreiras constantes desta lei dar-se-á nas classes e referências iniciais do respectivo cargo, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, certinho, É a mesma coisa que está lá no artigo 16, a gente acabou de ver isso. 2. Promoção é a evolução do servidor dentro da tabela remuneratória, no mesmo cargo, dentro da mesma classe, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo e a qualificação profissional. Nada disso, isso aí não é promoção, isso aí é progressão. Vejam lá no artigo 19 essa redação. 3. Progressão é a elevação do servidor de uma classe para outra, passando da última referência da classe em que se encontra para a referência inicial da classe imediatamente superior àquela que pertence, dentro da mesma carreira. Está errado, Apenas o erro está na progressão, que isso não é progressão, isto é promoção. De novo, progressão é a saída dentro da mesma classe, sair de uma referência para a referência seguinte. Promoção, eu estou na última referência de uma classe e vou para a classe seguinte, entrando na primeira referência dessa classe seguinte, tá bom? Por favor, não errem este ponto. Então, a letra a ser marcada nesta questão 4 é a que tem apenas o item 1 como correto. Então, na letra D de Detran, certo? Está o gabarito. Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima oportunidade. Uma boa prova a todos e bons estudos.